Olá, boa noite, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Amanda da disciplina de Ensino Religioso e hoje a nossa aula vai ser uma revisão dos assuntos do segundo bimestre, tá certo? Nossa aula vai ser uma revisão e também a nossa atividade avaliativa. A atividade é essa que vai ter 5 questões, cada questão valendo de 1 a 2 pontos, tá certo? Então é de imensa importância que vocês prestem atenção nessa videoaula e também na leitura da atividade e também nas respostas, para que vocês possam ter um desempenho bem melhor na prova, tá certo? Então vamos lá, na prova não, na atividade avaliativa. Então eu escolhi 2 textos, os 2 últimos textos que a gente trabalhou em sala de aula, para fazer a revisão dele e daí a gente tirar a nossa atividade avaliativa também. Então, vai ser o texto da aula 9, que foi passado no dia 19/7/2021, tá? E o texto da aula 10, tá certo? Que foi a aula da semana passada. Então, vamos começar. O texto 9 fala sobre líderes religiosos e o seu papel. Na aula 10, fala de líderes religiosos nas organizações religiosas. Então, vamos começar primeiro com o texto da aula 9, tá certo? Vamos lá. Líderes religiosos. Os líderes, independente de suas funções, precisam assumir o compromisso de comunicar e fazer o bem. Esse compromisso precisa ser assumido como uma atitude constante. O líder, em todas as culturas, precisa estar atento ao cuidado com o meio ambiente, a terra, a água, o ar e também as necessidades do povo, preservando e cuidando da vida manifestada de diferentes formas, ou seja, cuidando tanto das pessoas como dos animais, da natureza e assim por diante. Especialmente nas tradições religiosas, essas são atitudes necessárias à forma de ser e de agir dos líderes, pois o seu papel é de grande importância não somente para a comunidade, mas também para a sociedade como um todo. O líder religioso é a voz da sua comunidade, é quem anuncia o desejo e as necessidades de sua tradição, em favor de um mundo mais humanizado. É por meio do líder que os ensinamentos e valores da tradição religiosa se tornam conhecidos, como também ele é capaz de inspirar as pessoas a descobrir novos caminhos para praticar o bem, o respeito e a defesa da vida, primando pela felicidade, direitos e deveres de todos. O líder precisa comprometer-se em comunicar os valores e as formas de primar pelo bem comum aos membros da sua tradição religiosa e à comunidade, pois é uma figura pública. Ou seja, esse primeiro texto fala do que é o líder religioso, que é uma pessoa que tem um compromisso de comunicar e também de fazer o bem, e também de passar todos os valores morais e éticos da sua tradição religiosa para os outros. Mas antes disso, ele precisa ser uma pessoa correta e ética. Ele precisa dar bons exemplos para a comunidade que o enxerga como líder religioso, para que esses exemplos possam ser seguidos e repetidos, certo? Então, o primeiro texto da aula 9 fala sobre líderes religiosos e a sua função. A função do líder religioso não é só de dar exemplo, como também de passar todo o costume, toda a cultura, todas as tradições da sua tradição religiosa para os outros e fazer da sua própria vida um exemplo, para que quem enxergue ele possa se espelhar no seu exemplo. Tem que ser uma pessoa bondosa, ética, generosa e que se preocupe com o bem-estar dos outros, tá certo? Agora vamos para o texto da aula 9. Vamos lá. Só um minutinho. Aliás, vamos para o texto da aula 10. Vamos lá, aula 10. Que fala sobre os líderes, agora nas organizações religiosas, tá certo? Porque cada organização religiosa, ela tem o seu líder. Então, vamos ver, no cristianismo, se eu for partir para vamos dizer assim, se for partir para a igreja católica, eu tenho um padre, que ele é o líder da igreja, né? Da igreja, vamos dizer assim, num bairro, né? Mas a gente tem um líder superior, que é o Papa, né?
que aí comanda todas as igrejas menores. Se a gente for para a igreja protestante, a gente tem um pastor. Se a gente for vamos lá, para o budismo, aí no budismo a gente tem um guru, né? A gente tem Buda, a qual eles seguem. Então, vamos dizer assim, cada organização religiosa vai ter o seu líder, tá certo? E às vezes mais de um, e de forma hierárquica, né? Do menor para o maior nível, né? Como na Igreja Católica. Então vamos lá. Líderes nas organizações religiosas. Líder já nasce pronto ou se constrói? Uma pergunta. Os personagens das figuras abaixo podem ser considerados líderes? Qual o papel do líder em um grupo social? Como as pessoas se tornam líderes? Qual o papel do líder na organização religiosa? Então, logo abaixo a gente tem a figura de uma professora, de Buda e do Papa João Paulo II. Então, o líder nasce pronto ou se constrói? Que é a pergunta, né? Aí você pode me dizer, professora, tá certo, Buda, ele é um líder do budismo. E o Papa João Paulo II foi líder, foi Papa da Igreja Católica por muitos anos. Mas e a professora? É uma líder? Bom, se está dizendo que para ser líder ele precisa ter preocupação com o bem-estar dos outros e transmitir conhecimento, seja da sua tradição religiosa, ou seja de costumes, de culturas, de outras culturas, então a professora pode sim ser considerada uma líder, só que não é uma líder religiosa, é uma líder que passa conhecimentos específicos para os seus alunos, não é isso? Então vamos lá. Existe o líder e o líder nas organizações religiosas, e aí é o ponto que eu quero chegar com vocês. Agora vamos estudar o que é um líder, né? Que a gente sabe que um líder é aquele que se preocupa com os demais, com o bem-estar não só das pessoas, como dos animais e da natureza, e também aquele que dá bons exemplos. Mas daí, esse é o líder. Mas o líder nas organizações religiosas muda um pouquinho de papel, né? Muda um pouquinho da sua função, porque aqui a gente tem a professora no exemplo, mas a professora não é uma líder religiosa, ela pode ser considerada uma líder intelectual, ela está passando seus conhecimentos para os seus alunos. Mas Buda e João Paulo II, sim, são líderes religiosos, pois estão inseridos tanto na cultura como na tradição das tradições religiosas, né? Cada cá com as suas vertentes. João Paulo II no cristianismo, Buda no budismo, né? Então vamos lá. Vamos primeiro entender o que são organizações religiosas, tá? Uma organização religiosa é formada por um determinado grupo social que participa da mesma crença, possuem valores e significados comuns. Sua finalidade é conservar a tradição, praticar a palavra sagrada e apresentar para quem não conhece sua estrutura religiosa, nos seus ritos, nos seus símbolos, na sua hierarquia e etc. Para ser considerada legítima, uma instituição religiosa precisa formular os seus dogmas e doutrinas, estrutura, preceitos, papéis de cada um de seus membros, mecanismos, regras, leis e normas para o funcionamento e a convivência dentro da instituição religiosa. Ou seja, uma organização religiosa ela só é considerada religião ela só é considerada uma tradição religiosa quando ela respeita tudo isso aqui que eu li para vocês. Ela só é considerada legítima quando ela tem os seus dogmas, né, que são seus preceitos, a sua estrutura, os papéis de cada membro dentro da igreja, os mecanismos, as leis, as regras, as normas e o funcionamento, né? E a convivência dentro da instituição religiosa. Então, a gente pode chamar de organização religiosa o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o sikhismo, o agnosticismo e outras demais. Então, todas essas são organizações religiosas, pois já tem dentro delas todas esses preceitos que a religião precisa ter para ser considerada legítima. Quando a religião não é considerada legítima, muitos chamam de seita ou de ritual, mas quando a organização é considerada legítima, ela recebe o nome da instituição, como o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, o adventismo, o presbiterianismo, né, a igreja batista e assim sucessivamente, tá certo? Agora vamos para o papel do líder religioso. O líder religioso tem a função de preservar
e de de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada, que deve ser preservada e repetida, sem traí-la. Assim, o grupo é capaz de repetir a tradição recebida pelo líder e transmiti-la de geração em geração. A partir do momento que algumas pessoas passam a seguir determinado líder religioso e a se identificar com a sua mensagem, surgem as religiões propriamente ditas. O líder geralmente apresenta algumas características específicas no caráter, que é carismático, tradicional ou racional, tá? Ele pode possuir todas ou apenas uma destas características, ou ainda a combinação delas, tá certo? Então, o papel do líder religioso é de preservar tanto a palavra, né, tanto a tradição religiosa, como repassar os ensinamentos, né, para os demais, né, sem trair em nenhum momento a palavra que ele está falando, né. Então, assim, as pessoas verão nele um exemplo a ser seguido e aí formarão as religiões propriamente ditas, tá certo? Um exemplo disso é Jesus Cristo, né, que andou disseminando a sua palavra e daí houve, né, a identificação de muitas pessoas com o evangelho que ele pregava, então as pessoas passaram a seguir ele e daí, mais adiante, após a sua morte, alguns anos depois, teve o surgimento do cristianismo que vem de Jesus Cristo, tá certo? Então vamos ver em algumas tradições religiosas. Vamos conhecer alguns líderes religiosos, né? Eu coloquei aqui o exemplo no Candomblé e na Umbanda. O líder religioso no Candomblé é escolhido por meio de oráculos e é geralmente chamado de pai de santo ou mãe de santo, ou até zelador de santo. Ele ou ela tem a função de chefe do terreiro, é responsável pelo culto religioso, pela administração do grupo e o zelo pela manutenção da ordem no terreiro. A Umbanda, que iniciou no Rio de Janeiro entre 1920 e 1930, mistura crenças e rituais africanos com outros rituais. O chefe da Umbanda também é conhecido como Pai de Santo, ou Babalorixá, ou Babalaô. O líder religioso, tanto no Candomblé como na Umbanda, tem a missão de transmitir oralmente, de geração a geração, as suas crenças. Nessas tradições religiosas não existe nenhum documento escrito que descreva quem é a pessoa que deve exercer o papel de líder. Apenas é um direito adquirido, reconhecido e respeitado pelos seguidores da religião. Ou seja, na cultura da Umbanda, toda a tradição ela é passada de forma oral. E o líder é escolhido a partir do respeito que os adeptos daquela religião têm com a pessoa. Então, o líder não nasce dentro da religião, ele é escolhido a partir da conduta dele para exercer o papel de líder dentro do candomblé, tá certo? Então, vamos no hinduísmo agora. O hinduísmo é o conjunto de religiões da Índia que tem como característica a diversidade de líderes em sua história, sem nenhum fundador específico. Para os seus seguidores, acredita-se que o líder nasce na experiência humana. No hinduísmo, os sadhus são respeitados e são denominados como santos vivos, né? Videntes e sábios. São seguidores de Shiva, Vishnu e Durga, entre outros deuses. Geralmente, os sadhus cobrem o seu corpo com cinzas, vestem uma tanga de pano surrado ou até mesmo ficam despidos. O sadhu busca ser agradável, bondoso, compassivo, correto, decente, disciplinado, eficiente, excelente, gentil, honesto, honrado, nobre, obediente, pacífico, puro, respeitável, reto e virtuoso. Os sadhus renunciam aos apegos materiais, aos prazeres terrenos e praticam o celibato, que no caso eles não se casam, né? Porque alguns creem que o prazer sexual apaga o seu poder espiritual. Eles estão divididos em vários grupos com características específicas que podem ser identificadas por uma marca que levam na testa. A tilaka, essa marquinha que eles levam na testa, chama-se de tilaka. Dependendo da marquinha que eles têm na testa, ele é de um grupo específico. Outra característica marcante dos sadhus é a importância dos pés. Acredita-se que por meio dos pés ocorre a transmissão espiritual da energia vinda do solo. É um grande privilégio tocar ou lavar um pé de um sadhu.
Então, no hinduísmo, a gente tem a figura dos sadhus, que eu coloquei aqui embaixo no texto de vocês, como uma figura ou como um líder religioso para o hinduísmo, pois eles praticam o celibato, né, que eles abdicam do prazer sexual, e também tem todas essas outras características que eu falei, que é gentil, pacífico, puro, respeitável, disciplinado, né, e a partir desse comportamento, os demais em sociedade, né, na sociedade hinduísta, veem como sábios e videntes, e também como pessoas que são propícias a exercer o papel de líder religioso dentro da tradição hinduísta, tá certo? Então, essa foi a nossa revisãozinha. Logo após a gente vai fazer nossa atividade avaliativa, eu peço que vocês prestem atenção tanto nas perguntas quanto na resposta. Lembrando que a atividade avaliativa vale pontuação, tá certo? E a vocês eu desejo uma boa noite e bons estudos.